Vamos abrir a palavra que se encontra em João, capítulo 20. Fique de pé neste momento. Boa noite, a paz a você que está nos assistindo pelas redes sociais. João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor fala assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Amém? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Coloca as mãos no seu ouvido neste momento. Nós vamos fazer um ato profético. Assim como o pastor Amós já falou nessa noite, nós temos ouvido as palavras do Senhor, as promessas do Senhor e não temos crido. Mas neste momento, você vai pedir para o Senhor ungir as suas orelhas, os seus ouvidos. Peça para Ele, fala: Senhor, unja os meus ouvidos neste momento. Profeticamente, fala: Senhor, unge os meus ouvidos neste momento. Os pastores de Israel, eles ungiam os ouvidos das ovelhas, para que elas, quando estivessem se alimentando, comendo a relva do campo, as moscas não atrapalhassem a sua alimentação. Então peça para Ele neste momento ungir os seus ouvidos, para que a palavra que sairá desse altar hoje te alimente, te nutra, e você possa saborear a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e as promessas do Senhor na sua vida. Então peça para Ele ungir os seus ouvidos neste momento. Ainda com a mão nos ouvidos, começa a aquietar a sua alma. Fala: alma, se aquieta. Porque hoje eu quero ouvir o que o meu Senhor tem para falar para mim. Fala: alma, se aquieta dos meus problemas de amanhã. Porque hoje eu tenho algo com o meu Senhor. Aleluia. Amém? Pode se assentar. Irmãos, nós estamos na série Ele Vive. E a verdade é que Ele vive. E eu comecei lendo João 20, onde fala sobre o apóstolo João e o apóstolo Pedro indo até o sepulcro onde Jesus foi enterrado. E o que me chamou a atenção quando eu pedi a ministração do Espírito Santo foi o anseio de Pedro para ver o sepulcro do Senhor. Os dois correram. João, ele chega ali e ele não entra dentro, ele fica de fora. Mas Pedro tinha mais gana, tinha mais vontade, tinha mais anseio. E ele entra para ver se o Senhor estaria ali mesmo. E
E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração o porquê de Pedro estar nessa ansiedade, o porquê de Pedro estar com essa gana, com essa vontade de ver o Senhor. Por que Pedro queria essa confirmação? E lendo os 4 evangelhos, eu comecei a ver o tanto de referências que tinha a respeito de Pedro. Como Jesus dava ênfase a Pedro, como Jesus era detalhista com Pedro, como que Jesus observava Pedro. E lá em Lucas, no versículo 22, no versículo 31 e 32, Jesus fala com Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui é um pouco antes de Jesus ser crucificado. Jesus já sabia já que Pedro trairia. Jesus já sabia já a confusão que ficaria na cabeça desses discípulos. Jesus já sabia já tudo que se passaria com eles nesse momento de tribulação. Mas Jesus dá ênfase a Pedro naquela noite. E ele fala que rogou por Pedro, para que Pedro não desanimasse na fé, não se perdesse na fé. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque nós somos Pedros nos nossos dias. E nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. E nós temos um que está assentado à destra do Pai, que é o Senhor Jesus, que intercede por nós. E como Pedros, nós também somos vacilantes na obra do Senhor. E muitos de nós ansiamos por um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Você quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor nessa noite? Você pode levantar a sua mão. Quem aqui quer ter um encontro com o Senhor? Todos? Amém. E aí nos chama a atenção, mas por que Jesus dá tanta ênfase a Pedro? Eram 12 discípulos. Por que Jesus sempre está falando com Pedro, chamando a atenção de Pedro? E aí lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 16 ao 19, Jesus faz uma pergunta a eles. Jesus fala assim: o que estão falando de mim? O que o povo fala a respeito de mim? E muitos deles falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E Pedro se levanta ali naquele momento. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é o primeiro a reconhecer que ele era o Cristo, e acima disso, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Sabe, irmãos, o que é muito louco? Que essa promessa que ele faz para Pedro, mas todos nós temos essa mesma promessa. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Todos nós temos a mesma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Essas promessas são para nós. Amém? Está meio calado, dá um glória a Deus aí. Fica assustado não, gente. Eu sou feio, mas sou bonzinho. Amém? E aí chama a atenção Pedro, porque Pedro era um cara assim, muito ativo, afoito. Por exemplo,
Quando Jesus está andando sobre as águas, no meio daquela tempestade, Pedro fala assim: és tu, Senhor, mande que eu vá até o Senhor. Jesus fala: vem. Pedro se predispõe, Pedro tem a atitude de andar sobre as águas, ele vai e anda sobre as águas. A palavra fala que ele ficou meio medroso no momento que o vento começou a soprar, ele ficou com medo do vento, começou a afundar, mas Jesus vai e o resgata. Mas ele teve a atitude de andar sobre as águas, ele foi o único apóstolo que andou sobre as águas. Amém? A Bíblia fala que no Monte da Transfiguração, quando Jesus está lá e vem Moisés e Elias para falar com o Senhor, Pedro vê aquilo, fica espantado, mas Pedro fica com um espanto bom, porque ele não quer fugir, ele quer ficar mais perto. Pedro fala: Senhor, tu queres que eu faça uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias? Pedro queria estar perto da glória do Senhor. Pedro queria viver os milagres do Senhor. E eu estou falando com um monte de Pedro, eu vejo vocês como Pedros. Eu vejo que você quer viver os milagres do Senhor, você quer viver o sobrenatural do Senhor, você quer ter a presença do Senhor, mas muitas vezes nós somos vacilantes, às vezes com muita fé, às vezes com pouca fé, às vezes crendo e indo para cima, às vezes recuando e esquecendo a promessa. Não é verdade? Quer um sinal disso? Talvez você na semana passada, você veio na fila de oração, você recebeu uma promessa do Senhor, e hoje nessa quarta-feira você quer ir na fila de oração para receber novamente essa promessa. Verdade ou não é? É? Mas será mesmo? Você fala assim: rapaz, será mesmo? Não, vou ir lá confirmar de novo. Vai que Deus fala comigo de novo, mesma coisa. Aí eu vou lá na concessionária. Aí eu vou lá no cartório, abrir aquele CNPJ. Aí eu vou ver aquele apartamento. Muito louco, né? 2000 anos atrás tinha um cara que era igualzinho a gente, mano. Rapaz do céu, como que pode, né? Pedro era tão afoito. Ele era aquele cara meio turrão, assim, sabe? Tipo, é isso, e vamos pra cima. Pedro era meio assim. E aí Jesus fala que ele morreria, que ele seria entregue, que ele seria crucificado. E aí Pedro fala: jamais. Eu não vou deixar te matarem. Eu mato, eu morro, mas tu não morre. Foi ou não foi? Pedro não falou isso? Parece a gente, né, quando é novo convertido, que fala: eu daria a vida por Jesus. Passa 5 anos de conversão, a gente já está nem querendo vir para a igreja mais. Ah, tá frio hoje. Até para a igreja está ruim de ir. Aí você cata a Bíblia e você fala: ai, não sei não. Só vou ler um capítulo hoje só, estou meio cansado. É ou não é? Pega o Facebook, fica lá 4 horas direto vendo comentário. Eita, meu Deus do céu, o tal do Facebook é embaçado, gente. Ô bichinho viciante, né? Meu Deus. Gente, Pedro mataria, e ele também disse que morreria por Jesus. Mas Pedro, ele negou Jesus. Sabe, muitas vezes a gente nega Jesus. Muitas vezes é para a gente proclamar o nome dele e a gente se retrai. Tem situações às vezes na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós poderíamos proclamar o nome do Senhor, o que Ele tem feito, e a gente se retrai. A gente deixa com que situações, com que palavras tomem o lugar de Jesus.
Isso também é negar Jesus. Situações onde nós poderíamos falar assim, ó, não, calma aí, chega aqui. Deixa eu orar por você, porque meu Deus vai fazer na sua vida. Já pensou chegar no seu chefe e orar por ele? Ele pensando em falência, em fechar a empresa e você profetizar a prosperidade na vida dele? Um colega seu de trabalho, um parente seu que está doente, você chegar e orar pela cura dele? Você não morreria por isso. Você não precisaria dar a sua vida por isso. Às vezes, poderiam até zombar de você, te zoar. Mas ficaria nisso. Não é uma situação extrema como Pedro viveu, certo? Está entendendo como que nós somos Pedros? Momentos onde nós poderíamos fazer com que o reino fosse expandido, nós não fazemos. Só que Jesus ele tinha uma visão sobre Pedro. Jesus conhecia as características de Pedro. Jesus o conhecia muito mais do que ele mesmo. Jesus naquele mar, quando chama Pedro, Pedro não tinha pescado nada. Já pensou que um grande pescador, Pedro era um pescador próspero. Pedro tinha grandes barcos, ele tinha um barco grande. Tanto é que a palavra fala que Jesus ia no barco de Pedro e barcos menores o seguiam. Então quer dizer que o barco de Pedro era grande. Ele tinha prosperidade. Ele sabia o que ele estava fazendo. A palavra fala que uma vez Jesus teve que pagar um imposto. E ele manda Pedro ir pescar. Pedro pesca um peixe com a moeda. Pedro tinha um ofício. Ele tinha uma técnica. Ele tinha uma ciência, uma faculdade. Jesus sabia disso. Jesus fala, Pedro, desce daí, vem para cá. Agora você vai começar a pescar alma, vai pescar gente. Tinha um direcionamento na vida de Pedro. E eu te pergunto, qual que é o direcionamento que Deus te deu? Como Ele te chamou? Ei, volta lá no início do seu ministério, no início do seu chamado. Qual foi a característica que Ele te deu? Qual foi a direção que Ele te deu? Qual foi o objetivo de você ser chamado para o reino, para o sacerdócio, para o ministério, para a vida espiritual? Todos nós temos uma promessa do Senhor. Eu recebi a minha quando eu tinha acho que 16 para 17 anos, lá em Peruíbe, numa igrejinha lá no fundão da mata, que um pastor falou que eu seria um evangelista missionário. Eu recebi essa unção aqui na casa de oração aos 25 anos de idade. Aos 25? Rapaz, esqueci. Acho que eu confundi 25 aí, hein? Qual é a sua origem? De onde Ele te chamou? De onde Ele te tirou? Qual foi a mudança que Ele fez na sua vida? De qual lamaçal que Ele te resgatou? Ei, feche os seus olhos aí. Comece a entrar em intimidade com Ele. Não liga para a pessoa que está do seu lado, não. Mas tenta se lembrar da primeira vez que Ele te chamou, da primeira vez que você levantou as mãos em uma igreja e falou, eu te aceito, Senhor Jesus. Da primeira oração que você recebeu. Da primeira vez que você confessou a sua fé. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos nos esquecido das promessas do Senhor. Nós, culto após culto, nós temos que ficar ouvindo as mesmas coisas. Nós temos que ficar ouvindo as mesmas orações. Nós temos que ter pessoas intercedendo por nós, pessoas orando por nós, pessoas têm que trazer palavras para nós. Temos que ouvir mais uma pregação, porque senão a nossa fé vai desfalecer. Lembra da sua origem, da onde Ele te tirou, como Ele te chamou. O que gerou no seu coração? Como que o seu coração se sentiu?
quando Ele te chamou de filho, quando Ele te chamou de servo, como Ele te chamou de herdeiro, de co-herdeiro, de príncipe, de rei. O que você sentiu no seu coração? Como ele bateu? Pedro era mais do que importante, ele era especial. Ele era íntimo de Jesus, ele era único entre os 12. E você também é. Você é especial, você é íntimo, você é único. O amor dele por você é imensurável, é insondável. Quem diz para você que você não é amado do Senhor? Quem diz que Ele não te ama? Quem foi que está roubando o amor do Senhor por você? Quem foi que está roubando o amor do Senhor? O amor que você tinha por Ele? Quem está roubando a sua fé nele? Que situação tem feito você desacreditar nele? Que situação tem feito você aterrar seus poços? Destruir seus projetos, acabar com seus sonhos? A Bíblia fala que após a ressurreição, Jesus apareceu algumas vezes aos seus discípulos, mas há um em especial. Lá em João fala que foi a terceira vez que foi lá no mar. Em João 21, ele relata isso. E é legal João 21 porque ele dá muitos detalhes. O Evangelho de João, conhecido como o Evangelho do Amor, porque ele fala muito do amor de Jesus, o amor de Jesus por nós, o amor de Cristo por nós. E ele fala um pouco desse amor. E no versículo 7, novamente, Pedro afoito. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Quando Pedro ouviu que era Jesus que estava naquela praia, ele não quis mais saber de nada. Ele se vestiu e pulou no mar. Ele foi nadando. Eles estavam a 90 metros da praia, estava pertinho. Só que conforme Jesus deu a ordem, jogue a rede para lá, eles jogaram e pegaram 153 peixes grandes, que quase que a rede rasga. Pedro não quis saber de peixe, não quis saber de rede, de barco, não quis saber de nada. Ele estava carente pelo Senhor. Ele vai de encontro ao Senhor. Ele vai de encontro ao Mestre. Ele vai de encontro àquilo que dava sentido à vida dele. Aquilo que era o motivo da alegria dele. Porque uma vez que ele foi chamado, ele sentiu o amor do Senhor. Ele sentia que amava o Senhor. Mas por uma vez, ele deixou o instinto de sobrevivência falar mais alto do que o amor pelo Senhor. Isso estava pesando no ser dele. Naquela noite onde Jesus está lá na casa do sacerdote, e que ele fica naquela fogueira onde ele, por 3 vezes ele nega Jesus, sendo que Jesus já tinha falado: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando o galo canta, ele se liga e fala: pô, Jesus falou e eu fiz.
E um dos evangelhos vai dizer que naquele momento Jesus olhou para ele, ele se entristeceu. Ele abaixou a cabeça, ele ficou contrito, ele ficou angustiado, ele começou a chorar. Ele falhou com o Senhor. Ele disse que morreria pelo Senhor. Ele até decepou a orelha de um homem. Mas quando chegou na hora H, ele falhou com o Senhor. Isso estava pesando no ser dele, porque ele sabia quem era Jesus. Sabe, irmãos, nós temos que ter um encontro com o Senhor nessa noite. O Senhor não está preocupado com o pecado que você cometeu ontem. Ele está preocupado com o adorador que você pode ser hoje. Ele não quer saber que religião que você seguia. Ele não quer saber o que você falou a respeito dele. Ele está preocupado com o seu coração hoje perante a Ele. Sabe, Pedro amava tanto o Senhor que ele não queria que o Senhor fosse. A verdade é essa, ele não compreendia que o Senhor tinha que ir. E se o Senhor fosse, ele voltaria e estaria todos os dias. Mas não mais de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual. Não só de uma maneira superficial, de uma maneira íntima, profunda. Não de uma maneira externa, mas de uma maneira interna. Ele ouviria a voz do Senhor. Ele seria conduzido pelo Senhor. Ele seria mudado pelo Senhor, moldado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor. Todas as mazelas, todas as chagas, todos os medos seriam tirados, porque o Senhor habitaria. Só que ele não tinha essa compreensão ainda. Porque segundo aquela tradição, segundo aquela cultura, o Messias viria para um reino terreno. Então ele tinha a concepção que o Senhor reinaria, que Roma seria expulsa e que Israel seria uma grande nação novamente. Só que o plano do Senhor é muito maior do que isso. O plano do Senhor é muito maior do que a empresa que você quer abrir, do que a cura que você quer receber, do que aquele casamento que você quer que seja polido as alianças, aqueles laços refeitos. É muito maior do que isso, é uma intimidade, é um relacionamento, é algo que dá vida, é algo que dá objetivo, é algo que faz seu coração palpitar, seu coração pulsar, o seu sangue correr nas veias, é algo que faz seu espírito se linkar com Deus, e entender que é filho, e entender que Ele é o Pai, e já viver um reino terreno aqui, sim, porque é chegado o reino, porque todo aquele que aceita Jesus já faz parte do reino, e não precisa chegar no milênio de Cristo para que você viva nesse reino, porque a partir do momento que você recebe Jesus, você é um participante desse reino. E você já não é mais um gari, você já não é mais um executivo, você já não é mais um jogador de futebol, mas você é um príncipe, uma princesa, você é um herdeiro, você é filho, você é filha. E já não tem mais esse sentimento que Pedro tinha de perda. Porque ele correu até aquele sepulcro, porque ele queria ver Jesus. Ele nadou naquela praia porque ele queria estar perto de Jesus. E aí que entra a nossa questão, irmãos. Nós estamos novamente numa quarta-feira querendo ouvir a voz do Senhor, sendo que nós poderíamos ter ouvido terça, segunda, domingo, sábado. É muito mais do que 2 horas numa quarta-feira, 2 horas num domingo. É muito mais do que isso. Ei! Acorda! Como o pastor Amós falou, é muito mais do que isso. Eu recebi promessas, eu quero viver essa promessa. Beleza, irmão, você vai viver. Se você crer, se você buscar, se você se dedicar.
se você se gastar nessa promessa. Não adianta receber a promessa e você não cavar o seu poço. Não adianta você receber a sua promessa e você não trabalhar. Não adianta você receber a sua promessa e não estudar. Não adianta você receber a promessa de um casamento renovado e quando você sair do culto, chegar brigando com seu marido, com sua esposa. Não adianta querer ter prosperidade e você ser aquele que não paga ninguém, aquele que dá calote, aquele que gosta dos esqueminha. Então, para que receber uma promessa sendo que você não vai trabalhar em cima disso? Para que receber mais uma profecia sendo que você já vai sair daqui não crendo? Vai chegar naquela porta e falar, será? Se você falou será, esquece, irmão. Se você falar só um será, esquece. Vai tentar outra coisa, que já era. Você não creu, você duvidou. Ah, irmão, mas não é assim. Moisés, Noé, Jacó, José teve um sonho só. A Bíblia não fala que Deus vinha lá na cadeia ficar falando todo dia para José, cara, você vai ser governador sim. Não fala, é um sonho só. Às vezes o Senhor já falou com você nessa semana através de um sonho seu. Às vezes usou uma criança para falar com você. Às vezes usou um programa de rádio, um programa de TV, um versículo no Facebook. Vai terceirizar a intimidade com o Senhor? Certeza? Vale a pena? Lá em João 21, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor fala assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele ficou constrangido, cara. Jesus queria uma resposta diferente, sabe? Tipo, você me ama até que ponto? Você se entregaria por mim? Você morreria por mim? Você deixaria de viver por mim? Eu sou o ar que você respira. Eu sou o alimento que você come. Eu sou a água que você bebe. Não vem dizer que me ama como você ama o seu celular, como você ama aquela comida daquele restaurante. Não vem dizer que você me ama quando você dá amém na sua rede social. O quanto você me ama. O Senhor está perguntando para você hoje, o quanto você o ama. Porque Ele vive, Ele busca habitação, Ele busca reconciliação. E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Após isso, após Pedro confessar, após Pedro dar o coração ao Senhor ali, Jesus fala sobre a morte de Pedro. Pedro até tenta perguntar: e João, como que ele vai morrer? Jesus fala: o que te importa, cara? Cuida do teu aí, ó. Se eu quiser que João não morra, ele não vai morrer, certo? Mas você tem um plano diferente.
sabe como que Pedro ouviu isso? Do mesmo jeito que ele ouviu, ele recebeu do mesmo jeito que ele recebeu quando Jesus falou que ele ia ser um pescador de pessoas, um pescador de almas. Ele falou, tá falado. Vamos pra cima, que Pedrão é assim, mano. Ele pode ter os momentos dele de fraqueza, mas na maioria das vezes ele é ativo. Ele é proativo, na verdade. Ele faz coisa que o nego nem pediu para ele fazer, ele já está fazendo. Não é assim? Pedro entrega o seu coração. Jesus não estava preocupado com o serviço de Pedro, com os dons de Pedro. Não estava preocupado com o trabalhar de Pedro. Pedro trabalhou bem no ministério de Jesus. Pedro tinha barco. Pedro queria fazer tenda. Pedro andou no mar. Pedro fez várias coisas. Pedro trabalhava. Pedro tinha ministério. Pedro tinha serviço. Pedro se esmerava. Pedro queria estar junto. Sempre era Pedro, Tiago e João. E Pedro ia. Pedro era importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Mas tem algo que Pedro entregou naquela manhã, naquela praia, que foi o coração dele. Porque o que importa para o Senhor não é o serviço, não é o dom, não é o ministério, não é quantas almas você ganhou, quem você curou hoje, não é a sua prosperidade, não é quanto você deu de dízimo ou de oferta. O que importa para o Senhor é o seu coração, porque o seu coração é o que diz o que você sente dele, o que você é para ele, o que ele é na sua vida. E se nós estivéssemos colocado no nosso coração que Ele é o nosso Senhor, talvez nós precisássemos menos de orações proféticas, menos de palavras de ânimo, menos de caixinha de promessa. Quem lembra das caixinhas de promessa? Só tinha promessa. Aí você catava lá, era só promessa, não tinha nada de palavra ruim. Nenhum dia arrependemos, raça de víbora. Era só você receberá, o Senhor é contigo. Não era assim? Rapaz, minha avó tinha um daquele lá, minha avó ficava falando pra mim pegar, eu catava. Era só promessa. Eu falava, o meu é da hora, qual que é o seu? Deixa eu ler. Era assim. Ai, gente do céu. Se a gente entregar o nosso coração, é o coração. É isso aqui, ó. É a sua paixão, o seu amor. Quanto você ama o Senhor, quanto você ama o Senhor. Se pergunta isso, fecha os seus olhos aí, ó. Começa a se perguntar quanto eu amo o meu Deus. Será que você ainda trata Ele como seu Deus ou como seu Pai? Será que você trata Jesus ainda como Jesus o Cristo ou como o meu amigo? Será que você ouve só falar do Espírito Santo ou você fala bom dia Espírito Santo? Eu falo, Espírito Santo, senta aqui na minha moto. Aí ele senta. É mó da hora, que depois que eu comecei a fazer isso, nunca mais eu caí, gente. Fica a dica. Faz anos, hein? E olha que eu sou barbeirão no trânsito. Meu Deus do céu. Quanto você ama o Senhor? Quanto Ele tem do seu coração? Quanto Ele tem de você? Qual é o seu nível de entrega? Qual é o seu nível de intimidade? Qual é o seu nível de relacionamento? Chega aí, Jeff. Pastor Amós. Eu nem sei se eu fui rápido. Aquele relógio ali tá me pregando uma peça. Ó. Que ele tá parado, eu fico olhando para ele. Esse é o momento para você se derramar na presença do Senhor. Você já ouviu a palavra? Você sabe o que você tem que entregar nessa noite. Você sabe o que Pedro entregou para que Pedro fosse quem foi. Pedro é referência até hoje. De um homem vacilante a um dos maiores apóstolos que já existiu. E eu te pergunto, o que o Senhor prometeu para você? O que o Senhor prometeu na sua vida? Quais são as promessas ministeriais, espirituais? Quem és tu no reino? Quem és tu para o Senhor?
que importa é o seu coração. O que importa é a sua entrega. O que importa é como você o vê e como você se derrama diante dele, como você se entrega diante dele. Se ele tiver o seu coração, ele pode te usar. Se ele tiver o seu coração, ele pode encher você de unção da glória dele. Ele pode te dar um ministério grande, ele pode te dar muita prosperidade. Ele pode curar na sua família, ele pode refazer o seu casamento, ele pode libertar o seu filho. Se ele tiver o seu coração, ele pode mover os céus, ele pode rasgar os céus, ele pode fazer uma chuva de bênçãos, ele pode fazer uma chuva de ouro, ele pode fazer brotar água da onde não tinha, ele pode fazer nascer árvore da onde que não tinha, ele pode fazer sair frutos da onde que não podia. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se derrama e fala: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí ele fala: Pedro, quando tu eras novo, tu se vestias e podia ir para onde tu quiseres, mas quando tu for velho, amarrarão as suas mãos e te levarão para onde tu não quer ir. Ele estava anunciando a morte de Pedro, mas a partir daquele momento, quando ele recebe o Senhor, já não importa mais a morte. Mas Jesus via mais, Jesus via além. E lá em Atos 2 fala que havia um coxo na porta do templo. E por mais que Jesus viveu 33 anos e teve 3 anos de ministério, Jesus deixou aquele coxo para Pedro curar. Lá no capítulo 2, lá em Pentecostes, uma multidão estava toda pavorosa, falando: o que está acontecendo? Um está falando numa língua, outro em outra, outro está fazendo barulho, outro está profetizando, outro está sendo curado, outro está sendo quebrantado. Estou vendo gente chorando ali. O que está acontecendo? Pedro se levanta, porque tinha caluniadores que falavam: eles devem estar bêbados, eles devem estar bêbados. Mas Pedro se levanta com autoridade, com força, com unção, preparado pelo Senhor, revestido pelo Espírito Santo, e faz uma das maiores pregações que existem na Bíblia. E naquela manhã, 5 mil se convertem. 5 mil? 3 mil? Não importa os mil, é muitos mil, gente. Ele começou a pescar alma, e o povo se empolga, e o povo se quebranta, e o povo começa a vir para Jesus. E há uma segunda pregação, e Pedro fala de Jesus de novo, e mais 1000 vêm para Jesus. E Jesus vê isso e fala assim: meu servo está trabalhando, meu servo está quebrantado, meu servo está sendo usado, eu vou encher ele mais, eu vou encher ele mais. E o Senhor derramou unção em Pedro, e multidões de enfermos, de doentes, queriam ter um contato com Pedro. E aquelas multidões se reuniam nas cidades, pelas ruas, e onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava eles. E aí a palavra se confirma, porque Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. E a palavra não fala que a sombra de Jesus curava, mas a sombra de Pedro curou. Olha que louco! Jesus, o Deus vivo, o Filho de Deus, esteve na terra, e a sombra dele não curou. Mas ele falou: não, esse dom eu vou dar só para Pedrão, meu parça. Derramou unção sobre Pedro, e a sombra de Pedro curava. Quando Pedro chega nos últimos dias de vida, onde vão crucificar Pedro, está a cruz preparada para a morte de Pedro. Pedro fala: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pedro viveu todas as promessas do Senhor, mas ele fala: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Inverte essa cruz aí. Eu vou morrer de cabeça para baixo. Eu não ligo de morrer, eu só não quero morrer como ele, que eu não sou digno de morrer como ele.
porque Ele era santo, porque Ele era misericordioso, porque Ele sempre me amou, mesmo eu não amando Ele, mesmo eu não me entregando, mesmo eu sendo falso, mesmo eu não crendo nas promessas, mesmo eu desacreditando. Ele me amava, Ele me amava, Ele me amava. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Fique de pé neste momento. Meu Senhor, se derrama, se derrama. Apaga essa luz aqui, ó. Se derrama, Ele está aqui. Ele quer ouvir a sua confissão. Ele quer receber o seu coração. Ele quer te encher. Ele quer te renovar. Ele quer refazer as promessas dele na sua vida. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Se derrama, se derrama. Tenho fogo. Esquece a conta que você tem que pagar. Esquece o aluguel que você tem que pagar. Esquece a gasolina do carro. Esquece aquela doença. Deixa queimar, deixa queimar. Pede o fogo dele neste momento. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declara, declara, declara. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declara pra ele, declara. Fala, me recebe, Senhor. Me recebe mesmo com as minhas falhas. Me recebe mesmo com meus erros. Me recebe mesmo com a minha falta de fé. Me recebe mesmo que vacilante, mesmo que sonolento, mesmo que dorminhoco, mesmo que medroso. Me recebe, Senhor. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Declara, se quebranta, se derrama. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto você o ama. Entrega o seu coração. Não entrega no dízimo não, entrega agora. Entrega agora pro Senhor. Eu não tenho descanso, eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, então deixa, deixa queimar, 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 deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem na tua presença. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós somos teus ministros, Deus. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus. Recebe o renovo do Senhor. Queremos queimar. Queremos queimar. Receba o renovo do somos Senhor. seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito Santo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Coloca a mão no seu coração. Sabe aquela oração que você fez quando aceitou Jesus? Refaça ela neste momento. Refaça ela. Mas de novo, de novo. Fala, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, eu te amo. Eu não sei se eu tinha me declarado tão profundamente, tão especialmente, tão intimamente, como eu me declaro agora. Mas eu te amo. A minha vida é tua. O meu ser é teu. A minha existência é tua. Meu respirar é teu. O meu pensar é teu. O meu fluir é teu. O meu andar é teu. Minhas finanças são tuas. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Me aceita de novo. Me aceita mais uma vez. Como tu fez com Pedro. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amém?